Então vamos começar. Então, começando com um caso clínico, paciente masculino, 65 anos, natural e residente de São Paulo, com uma queixa principal, chega no pronto-socorro com uma dor no peito há 1 hora. Então, de história, ele tinha uma dor torácica em apeito, barra peso, com irradiação para o membro superior esquerdo, associado com sudorese profusa e náusea. A dor acordou o paciente às 5h30 da manhã, começou nota 3 e foi aumentando progressivamente, agora 10 em 10. Também há 20 minutos diz que começou com uma dispneia. De antecedentes, o paciente é hipertenso e sobrepeso, não faz uso de nenhuma medicação. Então, no exame físico, tinha uma PA de 160 por 100 milímetros de mercúrio e em ambos os membros superiores. Então, só para já comentar alguma coisa, sempre dor torácica na emergência, o exame físico sempre serve principalmente para a gente fazer diagnóstico diferencial. Então, já medimos a PA nos dois membros, que é fundamental. Frequência de 76, neurológico normal, cabeça e pescoço sem nada digno de nota. A ausculta cardíaca também normal. Os pulsos são simétricos. E na ausculta pulmonar com estertores crepitantes bibasais, saturando bem, abdômen nada digno de nota e bem perfundido. Então, o eletro que o paciente que já nos trouxeram é esse. Então, que a gente sempre fala nas nossas aulas, primeiro de tudo, o primeiro passo é sistematizar. Então, primeira coisa, identificação do paciente, ver se trata do paciente e a padronização dele, se ele está na padronização normal. Ou seja, a gente pode ver por esse quadradão aqui à direita, que tem que ter 10 milímetros de amplitude, de altura, né? E 5 milímetros de largura, para estar na padronização normal. Tendo isso confirmado, a gente vai ver qual que é a frequência do paciente, enfim, a frequência nesse eletro que a gente fazendo aqui por aquela regra de 300, 150, 100, 75, então 75 batimentos por minuto. Um ritmo sinusal, seja onda P positiva, D1, D2 e toda a parede inferior. E uma coisa chama muita atenção nesse eletro, que é o que a gente vai discutir hoje. E o que é isso? Então, primeira mensagem da aula de hoje. O eletrocardiograma, no contexto de uma dor torácica no pronto-socorro, tem que ser realizado em até 10 minutos. A gente sabe que isso é um dos critérios de qualidade de um serviço, de um pronto-socorro, ter esse eletro, ele tem que ser feito em 10 minutos e interpretado em 10 minutos. Então, primeira mensagem fundamental. Então, primeira pergunta, qual que é a provável hipótese diagnóstica tendo esse eletrocardiograma? É infarto com supra anterior extenso? B, é um infarto com supra inferior? C, é um infarto sem supra? D, é uma angina instável? Então, vamos discutir justamente isso hoje na aula. Então, dor torácica no pronto-socorro é sempre um motivo de preocupação e sempre cabe diversos diagnósticos diferenciais para uma dor torácica que a gente sabe bem que pode ser de diversas estruturas no tórax. E o que a gente vai se basear nessa dor? Primeira coisa, a gente sempre pensa em infarto, síndrome coronariana aguda. Só que o que eu quero trazer nesse slide é que a gente sempre tem que afastar principalmente as causas graves, que podem trazer desfechos desfavoráveis, ou seja, o paciente pode morrer se a gente não diagnosticar esses diagnósticos diferenciais. Então, quais são as causas graves de dor torácica? Síndrome coronariana aguda, e vamos falar um pouco das outras causas. As graves, então, aqui no slide, no quadrado à esquerda, síndromes aórticas. Leia-se isso principalmente como dissecção aguda de aorta. Então, o que a gente vai procurar na dissecção aguda de aorta? Justamente o que eu falei no exame físico. Sempre ver
PA nos dois membros, os pulsos, pelo menos palpar 3 pulsos, carotídeo, braquiais e femorais, para ver se não tem diferença entre esses pulsos. A APA, ela não pode ser diferente mais de 30 milímetros de mercúrio entre os membros. E a gente vai procurar um sopro de insuficiência aórtica, um sopro diastólico, e às vezes até, já aproveitando, tamponamento cardíaco a gente tem que procurar, que dissecção aguda de aorta também pode fazer um derrame pericárdico. E o tamponamento cardíaco, ele se apresenta. Então, o paciente pode chegar com dispneia, hipotensão, ter a tríade de Beck, que é turgência jugular, abafamento de bulhas abafamento de bulhas, hipotensão e turgência jugular. Além disso, pode se apresentar com pulso paradoxal. Enfim, esse vai ser um diagnóstico importante para a gente diferenciar. Pneumotórax, o paciente foi passar um catéter central na jugular ou uma subclávia, ficou com dispneia aguda depois disso, ou mesmo o paciente tem um Marfan, começou com uma dispneia súbita, dor, ventilatório dependente, pode ser pneumotórax. Esses dias eu peguei mesmo um paciente com Marfan que tinha um pneumotórax espontâneo. TEP, o paciente tem uma TVP, ficou muito acamado, dispneia súbita, e ruptura esofágica, que é menos comum, mas também tem que entrar no diagnóstico diferencial, que é a síndrome de Burr-Ravy, que chama, que às vezes cai em prova. Só falando uma coisa também importante da dissecção aguda de aorta, a dor é diferente também. Em geral, uma dor súbita, diferente do caso clínico, por exemplo, é uma dor que começa já a 1000, que é enrasgando e que irradia para dorso. Então, essa característica da dor, a gente sempre tem que pensar em dissecção aguda de aorta. E aí tem outros diagnósticos diferenciais, como pericardite, pneumonia, problemas gastrointestinais, osteomuscular, que é muito comum também, que a gente vai pensar mais com as características da dor. Então, na anamnese, a gente sempre tem que caracterizar a dor. O diagnóstico de síndrome coronariana aguda é clínico, ele não é eletrocardiográfico e ele não é através de exames laboratoriais. Então, como essa figura do Netter, o que ela representa? É uma figura, assim, perfeita, digamos. Esse é um paciente já mais idoso, do sexo masculino, já apresentando fatores de risco, que está no inverno e estava no restaurante ali atrás, como a gente pode ver, e pós-prandial começou a ter uma dor. E essa mãozinha no peito, assim, apertando, é um sinal bem clássico, que a gente chama sinal de Levine, que é essa mão espalmada sobre o peito. É bem sugestiva de síndrome coronariana aguda. Então, é muito comum os pacientes terem dor, principalmente pós-prandial, no inverno, geralmente quando tem maior prevalência de incidência de síndrome coronariana aguda. Então, qual que é a característica da dor de síndrome coronariana aguda, de angina? A localização, em geral, retroesternal, com característica em aperto, ou peso, ou queimação, que irradia da mandíbula até o umbigo, que pode irradiar para ambos os membros superiores, principalmente na figura aqui, a gente vê a irradiação da dor de angina, que é nessa face medial do braço, na face ulnar, né? Que corre até lá quase a mão. Então, isso é uma irradiação característica. Uma intensidade que vai aumentando progressivamente, se for infarto. A duração tem que ser mais do que 10 minutos. Se for menos de 20 minutos, fala aí a favor de uma angina instável, mas geralmente infarto a dor se perpetua.
Às vezes ela passa, mas tem que ser maior do que 20 minutos. A irradiação para o membro superior direito, para quem acompanha a nossa página lá, eu perguntei ontem, qual que é a característica que fala mais a favor de ser síndrome coronariana aguda? Essa é a irradiação para membro superior direito. E os fatores de melhora e piora. Então, melhora com nitrato, melhora ao repouso. Piora com o quê? Piora ao esforço físico e basicamente isso. Não tem característica posicional de síndrome coronariana aguda. Isso fala também contra. Então, como eu disse, a angina pectoris foi descrita por Eberden lá. Tem até um post no Instagram sobre isso, que o Dr. Gabriel fez para a gente, que a descrição clássica é essa que eu falei para vocês. Então, a gente vai pegar essas informações que o paciente nos traz, das características da dor, e a gente vai classificar ela no pronto-socorro em 4 tipos. Tipo A, que é a definitivamente anginosa, ou seja, tem todas as características que eu falei para vocês, ou seja, uma dor em peito, queimação em região retroesternal, que tem radiação característica, que piora com esforço ou com estresse emocional e alivia com repouso ou nitrato. Preenche todos os critérios, ou seja, a gente não tem dúvida que é síndrome coronariana aguda. A dor tipo B é aquela que parece, mas a gente não tem certeza. E precisa de exames para a gente confirmar. A dor tipo C é a dor que não parece, mas a gente não consegue excluir. E também precisa de exames para a gente excluir nesse caso. E a dor tipo D é uma dor que não tem nenhuma dessas características e é uma dor que é não anginosa. Que a gente não precisa de exame para excluir ela. Então, esse trabalho, publicado no JAMA em 2005, traz justamente isso que eu falei para vocês. As características da dor. Então, essa tabela, eles pegaram inúmeros pacientes, avaliavam as características da dor e mandavam o paciente para o cateterismo. E eles, fazendo uma associação, eles perceberam que a presença de radiação para o membro superior direito ou para o ombro direito é a que tem o maior valor preditivo positivo para dizer que é síndrome coronariana aguda, ou seja, na presença dela fala muito a favor de ser. E aqui também vale salientar que características que falam contra, como dor pleurítica, ou seja, dor que piora com a expiração, que piora com a posição, empontadas, que é reproduzível à palpação. Então, isso tudo fala contra ser síndrome coronariana aguda. Claro que raramente pode ser, mas são dados que falam contra. Então, além da apresentação clínica, do tipo da dor, a gente também sempre vai ver os fatores de risco do paciente, porque um paciente que é revascularizado prévio é diferente de uma mulher de 30 anos sem hipertensão, diabetes, sem nenhuma comorbidade. Então, primeira coisa, aterosclerose manifesta. Isso sempre tem que ligar o alerta. Mesmo sendo uma dor meia boca, a gente tem que ficar esperto com esses pacientes. Ou seja, o paciente já teve infarto prévio. Sempre pergunta se a dor é semelhante ao evento prévio. Isso também fala bastante a favor. Se teve AVC por placa carotídea, se tem doença arterial periférica. Beleza, isso é aterosclerose manifesta, ou seja, é alto risco. Se o paciente é diabético, também é alto risco. E aí outros a gente vai juntando. Hipertensão, dislipidemia, tabagismo, se é homem com uma idade acima de 45 anos ou mulher acima de 55 anos e tem história familiar de evento cardiovascular. Isso entende-se por AVC ou infarto em parentes de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, irmãos e filhos, em idade mais jovem. Então, o que a gente vai... Estou no pronto-socorro, fiquei na dúvida. Se a gente tem uma dor tipo A, a gente não tem dúvida.
a gente vai tratar como síndrome coronariana aguda. Dá lá o AS, o clopidogrel e faz o que tem que fazer de acordo com o eletro que a gente vai especificar. E se for tipo D, procurar diagnóstico diferencial. A grande dúvida vai ser sempre o paciente que fica no limbo. Se é uma dor tipo B ou se é uma dor tipo C. Então, a gente vai juntar os fatores de risco que a gente tirou na anamnese e juntar com as características do exame clínico. Então, se o paciente tiver dois dos fatores de risco que eu falei, ou diabetes, ou história de DAC, aterosclerose manifesta, ou ser maior que 60 anos, uma dor tipo B, a gente vai tratar como síndrome coronariana aguda. Agora, se o paciente tiver uma dor tipo B, com poucos fatores de risco, ou nenhum, ou uma dor tipo C, com bastante fator de risco, a gente vai fazer o protocolo de dor torácica. E como que é esse protocolo de dor torácica? Marcadores, eletro e reavaliação clínica no tempo zero, 3 horas e pelo menos 6 horas, hoje em dia, com a troponina de alta sensibilidade. E essa figura é justamente isso. Então, a gente tem que ligar o amarelo, o sinal amarelo, justamente nesses pacientes. Se for uma dor tipo C com um pouco fator de risco, também a gente tem que procurar outros diagnósticos diferenciais. Então, agora falando, depois de falar sobre o diagnóstico de síndrome de dor torácica na emergência, que é fundamental, que eu acho que é um passo que precisa ser dito antes da gente falar propriamente dito de síndrome coronariana aguda. Então, feito o diagnóstico, a gente tem que fazer a diferenciação em 3 partes da síndrome coronariana aguda. Então, a gente pode estar frente a uma angina instável, a gente pode estar frente a um infarto sem supra ou um infarto com supra. O infarto com supra tem pior prognóstico que as outras entidades. Então, infarto com supra, como o nome mesmo já diz, vai ter supradesnivelamento do segmento ST no eletrocardiograma. Infarto sem supra, a gente pode ter ou não alteração eletrocardiográfica, assim como a angina instável. O que vai diferenciar uma angina instável de um infarto sem supra vai ser os marcadores de necrose miocárdica, que hoje o que a gente mais usa é a troponina, tá? Então, o eletrocardiograma é fundamental, principalmente para a gente diferenciar essas entidades. Então, toda dor da mandíbula, a cicatriz umbilical, a gente tem que pensar em síndrome coronariana aguda. Isquemia miocárdica no eletro não é só supradesnivelamento do segmento ST. O ECG muda a conduta, então é fundamental e por isso tem que ser em até 10 minutos. E o eletrocardiograma é prognóstico. Então, o eletro, ele nos dá a representação gráfica da atividade elétrica cardíaca. E ele vai nos ajudar a topografar a lesão e dizer a gravidade desse paciente. Então, o que a gente pode ter de alterações no eletro frente à isquemia? Primeira coisa, a gente vai olhar para a onda T. A onda T, ela pode estar apiculada. E o que a onda T apiculada quer nos dizer? Se o paciente eventualmente está com um infarto com supra na fase hiperaguda, não tem supra de ST, ele vai ter só uma T apiculada, com uma dor típica, claro. As ondas T invertidas também refletem isquemia, só que elas têm que ser simétricas. O segmento ST a gente pode ter infra ou supra, e sempre a gente tem que ficar atento para a presença de onda Q, que a gente vai diferenciar se é patológica ou não. Então, vou falar um pouco sobre isso. Então, onda T, como eu falei, onda T apiculada pode ser infarto com supra na fase hiperaguda. Inversão de onda T, a gente sempre tem que diferenciar principalmente de sobrecarga de ventrículo esquerdo, que é o padrão de Strain que a gente chama.
A onda T, quando é do tipo strain, ela é assimétrica. Quando é de isquemia, ela é simétrica, ou seja, tanto a parte descendente quanto a parte ascendente, elas vão estar simétricas. E a gente sempre tem que correlacionar com a clínica. Outra coisa que a gente sempre tem que pensar também, quando tem onda T apiculada, é em hipercalemia, né? Que é uma apresentação bem típica. Esse eletro, o que a gente está vendo? Então, a gente observa que está ritmo sinusal, enfim, e aqui de V1 a V6, principalmente V2 a V6, a gente vê que tem se a gente traçar uma linha de base aqui no segmento PR, a gente vê que o segmento ST está infradesnivelado, ou seja, tem infra do ST de V2 a V6. E uma coisa importante, um conceito fundamental da aula que eu quero passar hoje, infra não localiza a lesão. Então, a gente, com base nisso, a gente não pode inferir que é a artéria X ou Y, tá? Então, segmento ST, quando que a gente vai valorizar o infra? Sempre a gente tem que ver no ponto J, que é justamente a junção da S com o segmento ST. Esse ponto J, a gente vai ver se tem uma depressão acima de 0,5 milímetros, ou seja, meio quadradinho do eletrocardiograma. E ele precisa estar presente em pelo menos duas derivações contíguas, que a gente vai falar o que são essas derivações contíguas, que são a mesma parede. E aqui, dois elétrons para representar justamente a elevação do segmento ST. O que a gente pode ver nesse primeiro eletro? De V1 a V6, a gente vê um supra, e um supra bem escrachado, né? Supra super alto. Isso a gente sai correndo. Quando vê um supra desse, quanto maior o supra, maior a gravidade do paciente, mais área de miocárdio infartado. Então, supra de V1 a V6, a gente tem que pensar em descendente anterior. Nesse outro eletro, a gente vê supra de AVL e de D1. Então, tem três quadradinhos, 3 milímetros, que são duas derivações contíguas. E a gente vê também infra das demais paredes. Mas e aí, é um infarto com supra ou um infarto sem supra? A gente sempre vai classificar se o paciente tem supra, é supra. E o que esse infra pode nos dizer? Então, primeira armadilha da aula de síndrome coronariana aguda. Infra pode ser imagem em espelho, ou seja, nesse eletro, por exemplo, a parede lateral alta, que é D1 e AVL, ela tem uma imagem em espelho com a parede inferior, que é D2, D3 e AVF. Ou seja, tem um supra na parede lateral e a gente vai ver uma imagem em espelho, ou seja, invertida na parede inferior. Então, sempre atenção nisso. Isso nos ajuda também a fazer o diagnóstico de infarto com supra, diferenciar de pericardite, por exemplo, das outras condições que podem também fazer um supra. Na pericardite, por exemplo, a gente não tem imagem em espelho. O supra é difuso, vai ter todas as derivações. Será que o paciente está com todas as artérias do coração ocluídas? Não, provavelmente é um outro diagnóstico diferencial. Então, nem todo supra é isquemia. Sempre vê se tem bloqueio de ramo esquerdo, que só pelo eletro de base tem um supra natural. Pericardite, como eu falei para vocês, pode ser uma síndrome de Brugada, eventualmente, que tem um BRD, uma baibatana aí de V1 a V3, e repolarização precoce. Então, quando que a gente vai valorizar esse supradesnivelamento do segmento ST? Também sempre no ponto J, e aqui o corte é um pouco diferente. É 1 milímetro em duas ou mais derivações, ou seja, um quadradinho, que a gente vai considerar como supradesnivelamento do segmento ST. Exceto em V2 e V3, que no eletro de base já é um pouco, tem um suprinha em condição normal. Então a gente usa esses cortes, 2 milímetros em homens e 1,5 em mulheres.
E a gente sempre vai ficar atento, principalmente para bloqueios de ramos novos, que isso na prática clínica é muito difícil de diferenciar. Mas uma dica prática aí para a vida, que o pessoal sempre nos encaminha para o PS do ENCOR, será que é um bloqueio de ramo novo? Principalmente o bloqueio de ramo esquerdo é bem incomum o infarto tá fazendo um bloqueio de ramo esquerdo novo, porque o ramo esquerdo ele é grosso, ele precisa de bastante área infartada, e se o paciente tiver com bloqueio de ramo esquerdo novo, corre, porque ele deve estar bem ruim, deve estar com choque cardiogênico, enfim. Se o paciente está com um bloqueio de ramo e a gente não sabe, não tem um eletro de base, se é novo ou não, olha para a clínica dele. Dificilmente vai ser novo se o paciente está bem. A gente tem alguns critérios, como o critério de Sgarbosa, que depois confiram, que é basicamente ver se a polaridade do QRS se bate com o segmento ST. O normal no bloqueio de ramo esquerdo, se o QRS está positivo, o segmento ST está negativo. Se os dois, se o QRS está positivo e o segmento ST está positivo, isso é um dos pontos que fecha aí para esgarbosa. Mas eu acho que não é o objetivo da aula. E o BRD já é mais comum. O BRD, quando tem uma DA proximal ou eventualmente uma CD, aí pode fazer um BRD. E também o paciente, em geral, está ruim. E as ondas Qs? Quando que a gente vai considerar como patológica? A gente vai considerar quando tiver um quadradinho de duração, ou seja, mais de 40 milissegundos, e com pelo menos um terço do QRS, ou seja, quando tem uma onda Qzinha e tem uma R. Então tem que ser pelo menos um terço do QRS para a gente considerar como patológico. Isso, o que a onda Q nos representa? O paciente teve um infarto prévio e ficou com uma área inativa no eletro, ou seja, aquela área do coração está morta, aquela parede está morta. Isso vai se representar, por exemplo, no ecocardiograma com a cinesia, tá bom? Então, vamos falar agora um pouco sobre localização do infarto com supra. Lembrando que infra não localiza infarto. Aqui é uma imagem de cateterismo. O meu objetivo não é ensinar cateterismo para vocês, mas só para falar um pouco de anatomia, como o professor Kubrus ele já falava para a gente durante as aulas dele. Aqui, então, é o tronco da coronária esquerda, então essa é a coronária esquerda, o tronco, aqui em cima a DA, tudo que sai para medial da DA é ramo septal, e tudo que sai para lateral da DA, DA com D, é diagonal. E aqui a outra coronária da bifurcação do tronco, que é a circunflexa. Ela sempre corre no sulco átrio ventricular, então faz essa curvinha, e a circunflexa, ela é uma artéria bandida, que a gente tem um professor nosso do ENCOR que fala sempre isso. Por quê? Porque, eventualmente, ela não aparece no eletro supra e tudo que sai da artéria bandida é marginal. Ou seja, esses ramos aqui são marginais. Se a dominância for esquerda, ela pode ter uma ventricular posterior esquerda, enfim. E a coronária direita, que é justamente essa. Então, a coronária direita faz a voltinha, tem o ramo do cone aqui em geral, e o que vai para cima é ventricular posterior, ou seja, VP, vai para cima. E a de baixo é a descendente posterior. Essa foto é só para mostrar um CAT com uma lesão grave aqui na coronária direita, que foi angioplastada com sucesso. Então, a gente vai usar as derivações do eletrocardiograma justamente para localizar onde que pode estar essa lesão, em qual coronária que está. Então,
quais que são as derivações contíguas? Quais que são as derivações que representam cada parede? V1 e V2 é septal. De V1 a V4 é anterior. V5, V6, D1 e AVL é lateral. Então, aqui só para um macetinho também. V1 e V2, septal. Então, septo, V3 e V4 anterior e V5 e V6 é lateral. Então, sal, septal, anterior e lateral. D1 e AVL é lateral alta, tá? Mas também é parede lateral. E D2, D3 e AVF é parede inferior. E sempre lembrando que essas paredes elas têm uma correlação de imagem espelho. Então, a parede inferior ela faz uma imagem espelho com a parede lateral. E a parede anterior ela faz uma imagem espelho com a parede posterior, que daí se reflete na derivação de V7 e V8. Então, vamos usar alguns exemplos aqui. Então, aquele primeiro eletro, elevação do segmento ST de V1 a V6, descendente anterior, tá? É o mesmo eletro aqui, então. D1, aqui as derivações periféricas e as precoidiais à esquerda. Então, tem um supra de V1 a V6 e um supra de D1 e AVL. Então, o que é isso? É a descendente anterior, que, diga-se de passagem, entre as três é a que mais irriga miocárdio e é a principal artéria que temos. Anterior extenso esse infarto. Outro eletro. Aqui a gente vê um supra de D2, D3 e AVF. O que é isso? Infarto com supra de parede inferior. E como eu disse para vocês, ó, imagem espelho em D1 e AVL, tá? O infra. Isso ajuda a dizer que é um supra mesmo. Coronária direita ou CX a depender da dominância. Então, segundo a armadilha da aula de hoje, sempre que a gente vê um supra da parede inferior, a gente tem que fazer V3R e V4R, porque pode ser ventrículo direito, além da parede inferior, pode estar cometendo o ventrículo direito. Só vou parar um pouquinho que meu áudio, minha bateria do meu fone está acabando. Aí. Tá. Doutor, tá mutado. Aí, agora eu acho que o áudio tá bom? Beleza. Então, parede inferior, sempre fazer V3R, V4R, V7 e V8, parede posterior principalmente. E a gente sempre tem que pensar em uma coisa. O que o V3R e o V4R representam? Infarto de ventrículo direito, que vai ter algumas implicações prognósticas e de tratamento, que a gente vai ter que ter alguns cuidados. E, além disso, sempre que a gente vê supra de parede inferior, a gente tem que pensar em uma coisa. Eventualmente, o paciente está com uma dissecção aguda de aorta. Por quê? A dissecção aguda de aorta, pela física da hidrodinâmica, sempre rasga na parede, a aorta vai rasgar para o lado do ósseo da coronária direita, porque tem mais fluxo ali, mais pressão. Então, sempre tem que ficar atento a isso. E, eventualmente, a gente dá S, clopidogrel, tromboliza o paciente e a gente vai estar culminando no óbito do paciente, tá? Então, essa é a segunda armadilha da aula. E, por fim, supra de V5, V6, D1 e AVL. Pode ser e deve ser circunflexa, tá bom? Parede lateral.
Então, qual que é a resposta para a nossa pergunta? Será que é um infarto com supra anterior, inferior, não tem supra, é uma angina instável? Então, revendo o eletro, a gente pode ver que de V2 até V6, D1 e AVL tem supra. Então, é um supra anterior extenso. Deve ser ADA lá no proximal. Então, quanto mais perto do tronco da coronária esquerda, mais miocárdio que a coronária está irrigando. Maior área sobre risco. Então, é proximal, DA proximal. Então, infarto com supra anterior extenso. E vamos falar um pouco sobre o tratamento, então. O que eu queria falar com essa figura para vocês? Eu falei que supra e sem supra a gente diferencia no elétrico. E qual que é a diferenciação fisiopatológica disso? Supra, a artéria está ocluída, ou seja, está 100%, está fechada, não passa nada. Então, supra, tempo, é miocárdio. Então, a gente tem que correr para tratar. Infarto sem supra, ou angina instável, a artéria não é para estar fechada. Ela tem provavelmente ela tem uma lesão grave de 80%, tá passando menos sangue, mas ainda está chegando alguma coisa de sangue no coração. Então não faz um supra. A definição para fazer supra é fazer um infarto transmural, por isso que faz o supra. A artéria está fechada. Se for um infarto sem supra, uma angina instável, a artéria não vai estar fechada e não vai fazer um infarto transmural, vai fazer uma isquemia subendocárdica em geral e vai fazer o infra, tá? Então, isso é um conceito fundamental. Então, tempo é miocárdio no infarto com supra, a gente tem que correr. E aí a gente vai diferenciar com supra ou sem supra. Se foi com supra, então, eletro em 10 minutos, e a gente viu que tem um supra. A gente vai diferenciar a dor tem menos de 12 horas ou mais de 12 horas. Se ela tem menos de 12 horas, a gente vai pensar em duas possibilidades terapêuticas. A gente vai pensar, eventualmente, em trombólise ou mandar o paciente para um cateterismo e fazer uma angioplastia primária. E aí, qual que vai ser a diferença? A gente sempre vai dar, se a gente está num centro com cateterismo e angioplastia, a gente vai preferir sempre o cateterismo e a angioplastia, porque a gente está vendo o que está acontecendo, a gente vai conseguir tratar ali com a mão. Se a gente não está num centro com cateterismo, a gente tem que pensar eventualmente em trombolizar. E quando que a gente vai pensar em trombolizar? Aí tem alguns tempos. E os tempos são justamente dois. O tempo porta-agulha, ou seja, o tempo que o paciente entra na porta, até quando ele está sendo infundido o trombolítico, agulha. Esse tempo é menor que 30 minutos, e a gente vai pensar no outro tempo, que é o tempo porta-balão, ou seja, o paciente entrou na sala até o momento que foi angioplastado, foi feita uma angioplastia com balão, ou seja, o paciente foi feito o diagnóstico com supra, o paciente está no cateterismo e já foi puncionado e já foi aberto a artéria. Então, esse tempo porta-balão tem que ser, se a gente está num hospital distante, que a gente não tem cateterismo, por exemplo, em Curitiba a gente está numa UPA, a gente eventualmente tem que pensar em trombolizar. Eu sei que nas UPAs de Curitiba não tem trombolítico, porque dá para transferir rápido o paciente. Mas se a gente está aqui em São Paulo, num centro de saúde de distância, a gente sempre vai pensar em trombolizar, porque o trânsito de São Paulo, tempo é miocárdio. Se essa transferência demorar mais do que 120 minutos, a gente vai trombolizar o paciente. Se essa transferência demorar menos do que 120 minutos, a gente tem que pensar em transferir o paciente, que é sempre preferencial fazer angioplastia do que a trombólise. Então, a gente tem um tempo porta-balão maior que 120 minutos, não, menor que 120 minutos, a gente vai mandar para angioplastia primária, tá? Se o tempo é
maior que 120 minutos, a gente vai pensar em trombólise. E sempre que a gente pensa em trombólise, a gente tem que pensar em algumas... A gente tem que ver se o paciente é elegível a isso, se ele não tem nenhuma contraindicação, porque se a gente trombolizar um paciente que tem contraindicação, ele vai morrer sangrando. Então, ele tem um sangramento intracraniano prévio, teve um AVC hemorrágico, em qualquer época da vida, é contraindicação à trombólise. Teve um AVC isquêmico em menos de 3 meses, é contraindicação à trombólise. Se ele tem uma neoplasia do sistema nervoso central, tem uma má formação arteriovenosa, não dá para trombolizar também. Se o paciente está sangrando aí na tua cara, tu não vai trombolizar o paciente, porque ele vai sangrar mais. Isso não vale, é uma pergunta, e sempre também cai em prova, para menstruação. Se a mulher está menstruada, não tem problema trombolizar, tá? Traumatismo craniano encefálico importante, a menos de 3 meses, também contraindicação à trombólise. E se tiver dissecção aguda de aorta. Então, lembrem lá, infarto com supra-inferior, a gente tem que pensar em dissecção aguda, nas características da dor, a gente vai examinar o paciente tem os pulsos simétricos, ele não tem diferença de pressão, não tem sobre de insuficiência aórtica novo, sempre atenção, alerta para dissecção aguda de aorta, que é sempre um dos nossas dificuldades na prática clínica de fazer o diagnóstico, que não é tão simples assim, mas sempre a gente tem que estar com ela na cabeça, tá? Porque se der AS clopidogrel e trombolítico, provavelmente a gente vai estar dobrando ou triplicando a mortalidade do paciente. Então, não dá para... O tempo porta-balão é superior a 120 minutos, a gente vai ver se o porta-agulha é inferior a 30 minutos. E a gente vai trombolizar. Se o porta-agulha for superior a 30 minutos, é que tem alguma coisa errada. Mas aí a gente também tem que pensar em mandar para angioplastia, tá? Mas o tempo porta-agulha é fácil, é pegar um trombolítico e infundir o trombolítico no paciente. A gente excluindo essas contraindicações. Então, a gente trombolizou o nosso paciente. O que a gente tem que avaliar? Quando a gente tromboliza o paciente, a gente tem um objetivo. O objetivo é tornar a artéria fechada, ou seja, 100% ocluída, em pelo menos 80%, 90%, e no melhor dos cenários aí, em não ter lesão. Se for um êmbolo, alguma coisa desse tipo. Então, a gente vai tornar um infarto com supra no infarto sem supra. Infarto sem supra, a gente tem que estratificar em 24 horas, ou seja, a gente tem que mandar para o cateterismo em 24 horas, ou seja, a gente vai estar ganhando tempo trombolizando, a gente tem que estratificar esse paciente. E como que a gente vai ver se teve esse critério de reperfusão, ou seja, abriu a artéria do paciente que estava ocluída? Se o supra reduziu em pelo menos 50%, se teve melhora total da dor torácica e, eventualmente, se tem alguma arritmia de reperfusão. O que são essas arritmias de reperfusão? A RIVA, o ritmo idioventricular acelerado, ou seja, eu não botei o eletro na aula, mas uma taquicardia ventricular com uma frequência baixa, de 80, 90. Isso quer dizer que a artéria abriu. Ou, às vezes, o paciente pode fazer um BAVT, não estava com BAVT e abriu a artéria, principalmente a coronária direita. Faz um BAVT, que é uma arritmia de reperfusão. Isso sempre cuidado, né? O BAVT pode ser um outro contexto, mas, eventualmente, é uma arritmia de reperfusão. E esses critérios sempre são avaliados em 60 a 90 minutos após a infusão do trombolítico. Então, a gente tem que dar um tempo para ele agir e dissolver o trombo, tá? Então, um infarto com supra, a dor é mais de 12 horas. Então, a gente nem vai pensar em trombólise. A gente só tromboliza abaixo de 12 horas. Se é acima de 12 horas, o paciente está mantendo dor, a gente tem que pensar numa angioplastia, que aqui, no caso, o erro meu do slide, na angioplastia primária. Aí é uma angioplastia de resgate. Então,
E o segundo tópico aí, do tratamento da síndrome coronariana, agora sem supra. A gente pode trombolizar esses pacientes, a gente deve trombolizar, a gente está vendo um infra no eletro, não tem supra. O paciente tem uma dor típica, a gente vai trombolizar? Não. Terceira armadilha da aula, não tromboliza infarto sem supra ou angina instável. Isso aumenta a mortalidade, a gente não vai estar ajudando o paciente, a gente vai estar piorando o desfecho dele. Tá? Então, soma a mortalidade. Sem supra, o S amarelinho aqui, soma a mortalidade. Isso também é questão de prova. Dá um eletro lá com infartos com infra e bota o trombolítico como alternativa terapêutica. Não tromboliza, de jeito nenhum. E em relação à estratificação no infarto sem supra, na síndrome coronariana aguda sem supra. Então, a gente diferenciou lá, o paciente não tem supra, e o paciente tem marcador positivo, ou seja, um infarto sem supra. Não, o paciente tem uma dor típica, que é de angina, que é síndrome coronariana aguda, mas tem marcador negativo, ou seja, uma angina instável. Não é estável, estável é uma outra doença, uma angina instável. A gente vai estratificar esse paciente, a gente vai avaliar o risco dele. Quando que a gente vai fazer o cateterismo ou fazer uma prova funcional, como uma cintilografia eventualmente? Se o paciente está com uma síndrome sem supra, se ele tiver instabilidade, arritmia ventricular, refratária, ou seja, a gente está fazendo o remédio e o paciente não está melhorando, está com dor refratária, a gente deu tridil, nitroglicerina, não está melhor, deu isoidil, não está melhor, enfim, a gente não está conseguindo controlar a dor desse paciente, a gente tem que mandar para o cateterismo de urgência, alguma coisa está errada aí, tá? Então, cateterismo em até 2 horas. Se o paciente está bem, a gente controlou lá a dor, não está mais com dor, mas a gente viu que tem uma troponina positiva, ou seja, um infarto sem supra, a gente tem que mandar para o CAT em até 24 horas, porque eu falei, se a gente trombolizou, abriu a artéria, a gente tem que, depois que a gente tromboliza, a gente tem que mandar para o CAT em pelo menos 24 horas. Ah, o paciente não tem nenhum desses critérios. Aí a gente usa de algumas ferramentas, ou seja, o paciente está com uma angina instável, a gente não sabe como que a gente vai estratificar ele, se a gente vai mandar para o CAT, se a gente vai eventualmente fazer uma cintilografia, enfim. A gente tem algumas ferramentas que a gente pode calcular, que é o score de Grace e o score de TIMI, para síndrome coronariana aguda sem supra. Se o Grace for maior ou igual a 140, ou o TIMI maior ou igual a 3, é CAT em 24 horas. Isso dá para calcular, aí pega a calculadora do celular e faz. É bem fácil. E se for baixo risco, ou seja, não tiver nenhum desses critérios, a gente pode eventualmente até pensar em estratificar não invasiva, às vezes fazer uma angiotoma de coronárias, fazer uma cintilografia, enfim. A gente tem essa possibilidade também. Então, por isso que é importante, a síndrome coronariana aguda sem supra é bem diferente do infarto com supra. A gente tem vários espectros. E por isso que existe essa estratificação que é mais difícil, mas se cair em prova e tiver que chutar, em geral é 24 horas, tá? Em geral joga uma troponina positiva, alguma coisa aí de alto risco. Dificilmente vai pedir para fazer uma angiotoma ou uma cintilo. Vai fazer CAT em 24 horas. E o tratamento adjuvante, aí, a última parte da aula. O que a gente vai fazer? A gente, então, viu que o paciente está com supra, o que a gente vai fazendo junto? O paciente está sem supra, o que a gente vai fazendo? Essa é uma figura que é a Mona Lisa. Então, a gente tem um mnemônico aí, que é a Mona Beta. A Mona Beta é justamente, eu peguei o quadro da Mona Lisa para meio diferente, que é uma versão beta aí, com máscara, em épocas de Covid. M de morfina ou de oxigênio, se o paciente estiver desaturando, se o paciente estiver saturando normal,
Acima de 94 a gente não precisa dar oxigênio. Isso é uma coisa que mudou aí nos últimos tempos. Nitrato, para aliviar a dor, faz vasodilatação coronariana. O AS, que é um dos pilares fundamentais aí, dado de 165 a 325 miligramas. E o beta-bloqueador, que hoje em dia a gente dá, em geral, mais tardio. Eu só queria salientar algumas coisas sobre os que estão em asterisco. Morfina, a gente vai fazer para todo o infarto? Não. A gente sabe. Então, mais uma armadilha. E morfina, ela não pode ser dada no infarto de ventrículo direito. E a gente tem alguns trabalhos que, dando morfina para os pacientes, pode aumentar a mortalidade, se a gente der rotineiramente. Porque tem uma história que acreditam nessa fisiopatologia, que a morfina, como eu vou dizer no próximo slide, quando ela é dada junto com o clopidogrel, ela reduz o efeito do clopidogrel e, por vezes, pode aumentar a mortalidade desses pacientes. Claro que se o paciente tiver com tridil, tiver com isordil, fez isordil sublingual 3 vezes, 5 miligramas, 3 vezes, não melhorou. A gente ligou um tridil, ou seja, nitroglicerina endovenosa. O paciente não melhorou. Está com dor. Claro, o melhor remédio para isso é abrir a artéria. Mandar para o cateterismo. Mas vai demorar ainda para o cateterismo, o paciente está se correndo de dor. A gente pode dar um pouco de morfina, faz 2 miligramas. Não vai ser isso que vai matar o doente. Só que a gente sempre tem que ficar com a lição que não é para dar morfina para todo mundo. Dá em alguns contextos específicos. E sempre cuidar com o VD. Então, se infarto inferior, lá, D2, D3 e AVF, faz V3R, V4R, tem supra, não pode dar morfina nem nitrato. Então, o nitrato é justamente isso, que a gente pode usar sob forma sublingual, o isordil, como eu falei, 5 miligramas até 3 vezes. Em geral, a gente faz 5 miligramas, não melhorou, e a gente está acreditando que é, de fato, uma dor anginosa, a gente, em geral, liga o tridil, que é endovenoso, a gente consegue titular melhor, aumentar a dose bem. E outro cuidado que a gente tem que ter, então, tem infarto de VD, a gente também não pode dar, mas a gente sempre tem que perguntar na história clínica se o paciente usou inibidor da fosfodiesterase, ou seja, o famoso Viagra, porque ele aumenta o tempo de duração do nitrato no organismo, se os dois forem dados em conjunto. E aí pode fazer uma baita hipotensão, assim como no infarto de VD, tá? E o beta-bloqueador a gente nunca vai dar em paciente que usou cocaína, porque a cocaína, ela age nos receptores alfa e beta, e quando a gente está dando beta-bloqueador, a gente vai bloquear os receptores betas, mas a gente vai estar deixando mais receptor alfa. E aí o paciente que vai dar ruim mesmo. Vai ter mais dor e vai ter uma runheira inexplicável. E continuando o tratamento aí, TCE. Então, monabeta e TCE. O que significa? Então, o segundo antiagregante. Então, a gente está com infarto com supra, um infarto sem supra, uma angina instável. O que a gente sempre dá de cara, em geral, é a S-clopidogrel, se não for dissecção. E se a gente tiver a possibilidade da ticagrelor, que é um antiagregante novo, um inibidor da P2Y12 também, ou prasugrel. E eles são melhores, eles são mais potentes. Só que o prasugrel a gente não pode dar para paciente que não tem anatomia, ou seja, a gente não vai estratificar o paciente, a gente só dá prasugrel em sala de hemodinâmica, sabendo a anatomia do paciente. E o ticagrelor, assim como o prasugrel, também não dá para dar junto com o trombolítico. Então, se o paciente tiver trombolítico, a gente só vai dar clopidogrel. E o prasugrel vai ter essa ressalva, sabendo só a anatomia coronariana,
e também tem algumas contraindicações. Se o paciente já teve AVC isquêmico, se é muito baixo peso ou tem uma idade muito avançada. E aí a gente pensa em não dar prasugrel porque ele é um mais potente. Até recentemente compararam o ticagrelor com o prasugrel, um trabalho chamado ISA-REACT, e viram que o prasugrel é melhor, que gerou bastante polêmica aí, mas, enfim. Então, a gente tem essas 3 possibilidades. Em geral, no SUS, a gente só tem a alternativa de dar, junto com o AS, o clopidogrel. Então, a gente vai dar 300 de AS, 300 de clopidogrel e dar a conduta. Se for com supra, vai mandar para o CAT. Se for sem supra, a gente vai juntar tudo isso. E aí a heparina. Quais são as possibilidades de a gente dar heparina? Dar enoxaparina, 1 mg por quilo, ou fazer heparina não fracionada. Quando o paciente, aqui no INCOI, por exemplo, a gente não faz heparina antes do CAT, deixa para eles fazerem no CAT. Eles estão lá, por quê? Porque senão funciona a artéria e aí sangra uma barbaridade. Então, eles funcionam a artéria e dão heparina logo em seguida, ou logo em seguida de colocar, um pouco antes de colocar o stent ou angioplastar, tá? Então, se a gente, por exemplo, está num lugar que a gente vai trombolizar o paciente, a gente vai dar enoxaparina, que é melhor, ela sangra menos, ela tem uma ação mais previsível e a gente não precisa ficar controlando TTPA. Então, trombolizou, a gente faz, em geral, uma dose de enoxaparina endovenosa, 30 miligramas, se não tiver contraindicação, ou seja, não ser idoso, acima de 75 anos, fazer essa enoxa em bolos, seguida de 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. E trombolítico, tá? Se não formos trombolizar, aí a gente deixa a enoxaparina 1 mg de 12 em 12 até ser estratificado. E, além disso, da estatina, fundamental, a atorvastatina, no melhor dos contextos, ou rosuvastatina, e se não tiver disponível, simvastatina mesmo, que dá uma estabilizada na placa, em pelo menos 24 horas. E aí o beta-bloqueador e o inibidor da ECA, ou o bloqueador do receptor de angiotensina, a gente vai dar, em geral, para o paciente que tem disfunção. Também essa história de dar beta-bloque, inibidor da ECA, já o paciente chegou, a gente precisa dar isso? Não, a gente não precisa correr, fica calmo. Claro, se o paciente infartou, está fazendo TV, tem TV por isquemia, tem pressão para isso, a gente pode fazer um pouco de beta-bloqueador. Isso vai ajudar muito a prevenir taquicardia ventricular. Daí a gente vai dar um propanolol via oral, de 8 em 8 horas, porque ele tem uma ação mais curta. Antigamente se dava muito, tem até um trabalho de dar metoprolol endovenoso, o cara chegava com infartado e dava metoprolol endovenoso, numa dose super alta, aumentava a mortalidade. Então, no infarto a gente dá propanolol em dose baixa com o objetivo de evitar a isquemia, e se o paciente tiver disfunção, ou seja, fração de ejeção, que a gente vai fazer um eco depois, menor que 40, aí a gente vai pensar em carvedilol, bisoprolol ou succinato de metoprolol. Não pode dar propanolol nesses casos. E o inibidor da ECA, mais ou menos a mesma coisa, fração menor que 40%. Isso vai diminuir mortalidade a longo prazo, mas não vai fazer tanta diferença no contexto agudo. O principal é dar AS, clopidogrel e heparina e estatina aí nas primeiras 24 horas. Tá? Então, finalizando a aula, é um assunto bem amplo, mas eu tentei pegar aí os highlights. Claro que tem muita coisa que eu não falei, mas só para dar uma ideia boa, e eu acho que é um dos assuntos que mais cai em prova de residência, da parte clínica, da parte de cardiologia, sem dúvidas, é o assunto que mais cai, e geralmente são as armadilhas que eu falei na aula. Então, sempre valorizar a dor torácica no pronto-socorro, a gente pensar nos diagnósticos diferenciais,
a gente direcionar a história e o exame físico, principalmente para a gente descartar no exame físico causas fatais, como dissecção aguda de aorta. O eletro tem que ser em 10 minutos e tem que ser interpretado também em 10 minutos, ou seja, fazer o eletro e interpretar em 10 minutos. O infarto com supra, tempo é miocárdico, então corre, tromboliza, se tiver que trombolizar, manda para o CAT, se tiver que mandar para o CAT. Não fica assim, infarto com supra, tá tudo bem. Tem que correr, tem que dar um direcionamento para esse paciente, que ele está perdendo miocárdio. Quanto mais tempo, mais onda Q. E mais miocárdio perdido por conta disso. Na síndrome sem supra, a gente vai usar a troponina. Troponina positiva ou mesmo negativa, na síndrome sem supra, a gente não vai dar trombolítico. A troponina vai servir para diferenciar a angina instável do infarto sem supra. E lembrar de todas as outras armadilhas que eu falei na aula, ou seja, do nitrato e do Viagra, da morfina e do VD, assim como do nitrato, enfim. Todas essas coisas são fundamentais tanto na prática clínica quanto no contexto aí prático da nossa vida, do teu plantão futuro. Beleza? Então, essa é a nossa página do cardiológico, do Instagram, e a nossa página do YouTube. Para quem não segue, por favor, siga e dá um apoio aí para a gente.